Sejam bem-vindos ao nosso curso de Filosofia da Educação. Meu nome é Fábio Florenci, sou professor de Filosofia, mestre e doutor em Filosofia. Dediquei a minha tese de doutorado justamente ao tópico de Filosofia da Educação. Antes de mais nada, antes de nós ingressarmos propriamente no tema, é interessante, é relevante que eu faça uma justificativa de por que nós devemos hoje dedicar nossa atenção a esse tópico da filosofia da educação. E por que é necessário fazermos uma justificativa? Porque em toda a sociedade humana nós encontramos o fenômeno da transmissão de conhecimento de uma geração para outra. E em boa parte da história, nós percebemos que essa transmissão de conhecimento de uma geração para outra é algo que se dá, podemos dizer assim, sem solavancos. Quer dizer, a geração mais velha consegue transmitir o patrimônio de conhecimento para a geração mais nova e assim permite-se que a civilização em questão ela se perpetue no tempo, pelo menos durante um período histórico bastante longo. É isso que nós vemos acontecendo com as grandes civilizações do passado. Agora, quando nós podemos falar que surge propriamente um questionamento filosófico a respeito da educação? Esse questionamento, que a gente pode chamar de filosófico, ele surge num momento de crise, momentos em que as sociedades humanas elas são colocadas diante de uma encruzilhada, podemos dizer assim. E esta encruzilhada ela é colocada por um determinado problema, por uma determinada dificuldade ou por um conjunto de dificuldades. Dependendo da resposta que essa sociedade humana dê a estas dificuldades que se colocam no seu caminho, esta sociedade, pode apresentar e conquistar um ganho civilizacional, um acúmulo de conhecimento, ou ela pode se aprofundar no seu processo de crise e ela pode chegar a se desestruturar. Nós vemos que muitas sociedades do passado elas se desestruturaram por conta de crises internas na transmissão de conhecimento de uma geração para outra. Por quê? Porque elas não souberam dar uma resposta racional a essas crises que foram surgindo. A sociedade que conseguiu, de maneira mais marcante e mais notável, dar uma resposta racional à crise da transmissão de conhecimento foi a sociedade grega, que nós vamos examinar nas próximas aulas. Mas eu gostaria, nesta primeira aula introdutória, começar dando uma olhada rápida, fazendo um exame, mesmo que superficial, do nosso contexto presente. E para nos ajudar a ter essa visão do nosso contexto presente, eu chamarei em nosso auxílio um texto escrito na década de 1950 por um filósofo alemão radicado na França chamado Eric Weil. Eric Weil ele dedicou boa parte de sua obra ao problema educacional. Por quê? Porque ele, como um examinador extremamente profundo dos aspectos da crise da modernidade, percebeu que esta crise do mundo ocidental moderno ela é, sobretudo, uma crise educacional. Então ele vai dedicar algumas de suas conferências mais notáveis a destrinchar esse problema da educação, como ele se apresenta na sociedade moderna. E esse texto de Weil, ele é especialmente adequado para nós hoje, porque ele destaca uma série de elementos que se fazem presentes de uma maneira assustadora diante de nós. Quando nós falamos em crise da educação, como eu falei agora há pouco, nós estamos dizendo que uma geração não consegue, de algum modo, transmitir o seu patrimônio cultural para a geração subsequente. Mas, quando nós examinamos o nosso contexto educacional no momento presente, nós percebemos que, além desta dificuldade de transmissão,
nós temos um déficit no meio educacional que nós poderíamos chamar de um déficit de sentido. Os educandos que ingressam no sistema formal de ensino, e isto desde um país em que as condições materiais são precárias, até um país em que as condições materiais elas são favoráveis, tanto num caso quanto num outro, nós percebemos que o educando ele conclui o seu percurso no sistema formal de ensino com um grande déficit de sentido. Ele não consegue perceber, ele não consegue diagnosticar a razão, o motivo profundo pelo qual ele foi obrigado a dedicar grandes esforços para adquirir um conteúdo extremamente denso de conhecimentos. Essa dificuldade em articular esses conteúdos que ele adquiriu ao longo da sua formação numa imagem coerente que permita que ele tenha uma visão sensata do mundo, do conjunto da realidade, esta dificuldade ela se manifesta sobretudo na extrema especialização dos conteúdos que são exigidos do educando desde o ensino mais básico. Então, Eric Weil, ele começará a sua obra, a sua conferência chamada A Educação enquanto Problema do Nosso Tempo, chamando a nossa atenção para um fato que pode ser e que será assustador pela sua atualidade, se nós pensarmos que ele estava escrevendo na década de 1950. Então, Eric Weil, ele chama a atenção do seu público para o fato de que jovens ricos e bem educados das duas maiores potências econômicas da época, então ele vai citar o caso da juventude norte-americana e da juventude filha dos altos quadros do Partido Comunista da União Soviética. Então ele diz, são jovens que passaram pelo sistema formal de ensino no que ele tinha de melhor para oferecer. E estes jovens, em número cada vez mais significativo, apresentavam um comportamento que nós podemos rotular, sem medo de errar, de violento. Então ele cita casos extremamente assustadores que nos fazem pensar em coisas que estão presentes nas nossas páginas policiais do Brasil nos dias de hoje. Então ele menciona, por exemplo, casos em que jovens de famílias abastadas desses dois países, Estados Unidos e União Soviética, depois de terminarem o seu percurso no sistema formal de ensino, recaíam em situações de uso de entorpecentes, em situações de violência urbana, em situações de violência urbana que nós podemos chamar de completamente insensatas. Então ele cita, por exemplo, o caso de jovens que foram pegos roubando, jovens ricos que foram pegos roubando pertences de mendigos na rua, e até mesmo de jovens que chegaram a colocar fogo em mendigos que estavam dormindo na rua. E aí ele se pergunta, como filósofo e como médico que ele era, Eric Weil tinha formação em medicina e em filosofia, ele se pergunta, como filósofo e como médico que busca um diagnóstico, qual era a causa pela qual esses jovens estavam tendo esse comportamento. Quando Eric Weil escreve esses diagnósticos da nossa época, ele tem um extremo sangue frio, né? Aquele sangue frio próprio do médico que está fazendo uma cirurgia delicada diante de uma ferida infeccionada, extremamente mal cheirosa, se nós podemos dizer assim, e não tem cerimônias em fazer o diagnóstico e não fica enojado de modo a ter a sua explicação racional afetada pelos sentimentos de repulsa que aquela situação provoca. Então ele vai tentar dar uma explicação mais racional possível para compreender o que está por trás dessa explosão de violência, onde ela seria menos esperada. E vai dar a resposta, né, que nós estamos também propondo para o caso presente que nós vivemos hoje. Weil diz: a educação, como ela se organiza nos tempos atuais, ela não
fornece ao indivíduo a possibilidade de compreender o conjunto do universo como dotado de sentido. E notem bem, quando eu digo que uma pessoa não consegue ver o conjunto do universo como dotado de sentido, ela se coloca diante deste universo numa situação extremamente desfavorável. Por quê? Porque se ela não enxerga e se ela não identifica o sentido que as coisas apresentam, ela não consegue se orientar neste universo por meio do seu pensamento. O sentido que o universo apresenta e a possibilidade do pensamento humano alcançar este sentido são fatores decisivos para que o ser humano consiga se orientar por meio do pensamento. Quando nós dizemos que o homem ele é um animal racional, nós estamos dizendo, entre outras coisas, que ele consegue se orientar na realidade por meio do pensamento sem ter de recorrer à violência. Então, uma das funções da educação é fazer com que o homem ele se torne menos violento. Por quê? Porque ele se torna capaz de regrar a sua relação com a realidade e com o meio social, com a realidade inanimada e com o meio social, de maneira razoável. Razoável significa, por tabela, de maneira não violenta. Então, quando a violência ela aflora e ela se apresenta de maneira extremamente acentuada, nós podemos verificar que alguma coisa não está correndo bem justamente ali no ponto da educação. Ele diz que a educação moderna ela cumpriu bem o propósito para o qual ela se organizou. Qual é o propósito para o qual a educação moderna se organizou? É o propósito de dominar racionalmente a natureza. Dominar racionalmente a natureza de modo a colocá-la a serviço da sociedade humana. Só que, a partir do momento em que a natureza ela é dominada pela técnica e ela é colocada a serviço da sociedade humana, coloca-se um problema de ordem superior. Coloca-se o problema de como esta sociedade humana vai se organizar. E coloca-se o problema de qual vai ser a relação entre o indivíduo e esta sociedade. O que o indivíduo pode esperar dessa sociedade? Quais são os seus deveres em relação a esta sociedade? E estes problemas não são equacionáveis, podemos dizer assim, em termos de técnica. A técnica ela fornece os meios, mas ela não fornece os fins. E se ela não fornece os fins, cabe ao indivíduo, cabe ao ser humano, fazendo uso da sua inteligência, fazendo uso da sua racionalidade, identificar esses fins e colocar a técnica a serviço destes fins. Agora, para que o ser humano consiga enxergar com os olhos da sua inteligência quais são esses fins, isto é algo que ele não consegue fazer a partir do seu estado bruto e natural. Essa aptidão para enxergar os seus fins é algo que se desenvolve por excelência por meio da educação. E se um sistema educacional abstrai ou ele se dispensa de ensinar aos indivíduos o caminho da busca pelos fins, ou melhor dizendo, o caminho da busca racional pelos fins, se um sistema de ensino se dispensa de oferecer isso, o indivíduo ele ficará entregue ao quê? Ele ficará entregue à violência. Então, os casos dos jovens ricos citados por Weil são casos de indivíduos que têm as suas necessidades materiais satisfeitas, que têm o mundo da natureza colocado ao serviço do seu conforto e que, não obstante, não enxergam sentido neste mundo. E, portanto, eles
se colocam diante desse mundo numa situação de tédio. A palavra-chave aqui é tédio. É o tédio diante de uma realidade que está tecnicamente administrada, mas que não oferece grande interesse. Então, o indivíduo, diante dessa circunstância, ele se sente entediado. E o indivíduo entediado, ele é presa fácil para a violência. O termo violência em Weil, ele é muito amplo. Ele vai desde a violência física, que se manifesta numa briga entre indivíduos, numa guerra entre nações, até atitudes que a gente pode chamar de atitudes autodestrutivas. Quando o indivíduo ele ingressa num caminho de autodestruição, ele também está optando pela violência e não pela razoabilidade. Então, quando ele se aventura nas drogas, nos entorpecentes, quando ele se aventura no alcoolismo, quando ele se aventura no sexo desregrado, quando ele se aventura em fazer mal ao próximo, o que ele está fazendo? Ele está cedendo à violência. Então, este é um ponto que nós devemos ter como marco de referência para compreender o interesse no estudo da filosofia da educação. Agora, nós devemos acrescentar um fator a esse diagnóstico feito por Weil na década de 1950. Naquela época, o sistema de ensino dos Estados Unidos e dos países que a gente pode chamar de primeiro mundo, eles cumpriam o objetivo que se colocavam, que era o objetivo de formar bons técnicos. Tanto que o próprio Weil ele tem uma visão otimista quanto ao futuro domínio técnico da natureza por parte de todas as sociedades do globo. Então ele diz explicitamente em vários pontos de sua obra que dentro de poucas décadas provavelmente todas as sociedades humanas terão resolvido o problema da escassez material, mas que a questão do sentido ela continuará premente, se ela não for atacada de maneira sagaz, de maneira pontual. Agora, esse otimismo que Weil manifestava nos anos 50, ele, em muitos aspectos, ele não se realizou. Nós vemos que boa parte da humanidade ainda permanece numa situação de escassez material. Mas também esse otimismo, ele começa nos dias de hoje e nas últimas décadas a se esfacelar numa direção ainda mais preocupante. Por quê? Porque as escolas atuais, isso nós falamos tanto nos países desenvolvidos quanto nos subdesenvolvidos, já não estão dando conta nem mesmo de formar bons técnicos. Os bons técnicos, eles estão sendo formados cada vez mais em ambientes de ensino que a gente pode chamar de informais. Posso citar para vocês o exemplo de um amigo meu engenheiro que me falou que boa parte daquilo que ele aprendeu para a profissão foi aprendido fora da universidade, a despeito dele ter um diploma de engenharia de um dos melhores cursos do Brasil. Então, quando nós chegamos numa situação em que o sistema formal de ensino, além de ele não oferecer caminhos para o indivíduo encontrar uma imagem sensata do universo, além disso, ele não consegue nem mesmo formar bons técnicos, nós estamos diante de uma situação de crise extremamente profunda. E isto nos justifica para nós a necessidade de fazermos juntamente aqui uma reflexão acerca do ato de educar. O que esperar do ato de educar? O que deve estar contido nesse ato de educar? Qual é a finalidade última da educação? Estes são problemas que a filosofia da educação ela deve responder e que ela vai responder a partir dos gregos que a formulam. Eu gosto sempre de começar os meus cursos de filosofia dando aquele velho exemplo, que a filosofia começa com o espanto. O que significa o espanto? Significa o indivíduo estar diante de uma realidade que o surpreende e que ele não compreende. Um exemplo bem simples. Quando nós chegamos diante de um terreno onde não há plantas,
olhamos o terreno e percebemos que ali não há plantas. Vamos embora, passamos ali depois de alguns meses sabendo que nenhum ser humano plantou nada naquele terreno e o vemos cheio de flores. Como isso aconteceu? Ficamos espantados. Isto por quê? Porque não sabemos que alguns insetos transportam sementes. E esses insetos, eles podem ter transportado uma série de sementes ali, até aquele local, e feito com que aquele monte de flores germinasse. Quando nós sabemos disso, quando nós descobrimos isso, o nosso espanto cessa. Então, diante da nossa situação atual de crise da educação, nós estamos numa situação de espanto e de perplexidade. Então, nós temos que buscar juntos os instrumentos para solucionar esse momento de impasse e de perplexidade em que nos encontramos. Vou começar aqui nesse curso a dar os principais desses instrumentos. Começaremos então a falar deles na nossa segunda aula. Muito obrigado e até lá!